Você já sentiu o peso de algo que deveria ter feito, mas adiou? Aquela conversa que poderia salvar um relacionamento, aquele cuidado com a saúde que poderia evitar um problema maior, ou até aquele sonho que você deixou para depois e depois nunca chegou. A procrastinação pode não ser inofensiva. Ela rouba tempo, destrói oportunidades e deixa um rastro de arrependimento. Cada dia que adiamos, o silêncio entre pessoas se torna mais alto, a ferida não tratada cresce e o futuro que desejamos fica mais distante. Não é o tempo que está contra você, mas a decisão de não agir. Hoje você tem uma escolha. Um passo, uma palavra, um gesto podem mudar tudo. O que você está adiando agora? O que está perdendo por esperar? Lembre-se, o amanhã não está garantido. O tempo de agir é hoje. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A procrastinação transforma pequenas dores em grandes problemas. O cuidado negligenciado hoje pode ser o sofrimento de amanhã. Sim, muitas vezes nós começamos a sentir pequenas dores ou pequenos incômodos que se tornam recorrentes com o passar do tempo e por não buscar, em muitos casos, aquilo que seria resolvido de forma simples se torna algo grave. É interessante pensar que a Bíblia também nos dá entendimento sobre isso. Lembre-se, o seu corpo, o meu corpo, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. E nesse sentido, veja o que Tiago, capítulo 4, versículo 17 diz. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Normalmente nós observamos esse versículo sob a perspectiva de fazer o bem ao próximo. E quando esse bem deve ser feito a nós mesmos? Quando se trata de cuidar da saúde? Quando se trata de cuidar do templo do Espírito Santo, que é nossa responsabilidade? Lembre-se, seu corpo é um presente de Deus. Cada batida do seu coração é um lembrete disso. No salmista, no Salmo 139, versículo 14, ele louva a Deus porque o Senhor o fez de modo especial e admirável. Na verdade, o Senhor Deus fez a todos nós de forma especial e admirável. Portanto, tratar o corpo com desleixo, com preguiça, com irresponsabilidade é um grave erro e, em muitos casos, pecado. Depois que eu percebi que um corpo doente por negligência minha afeta o desenvolvimento da missão, eu passei a cuidar melhor da minha saúde. E uma vez que eu comecei a cuidar melhor da minha saúde, eu me tornei também mais produtivo na missão. Eu percebo que hoje eu sirvo melhor a Deus por ter um corpo mais saudável. Assim como Deus nos chama para cuidar do nosso corpo, Ele também nos orienta a agir com sabedoria em todas as áreas da nossa vida. E uma coisa que tem me ajudado muito a cuidar do meu corpo, do templo do Espírito Santo de forma prática, é vestir as roupas certas. Por isso, eu quero falar sobre a Insider, parceira de Jesus e a Bíblia. Os kits Insider oferecem peças tecnológicas e de alta qualidade, projetadas para o conforto e para facilitar nossa rotina cheia de tarefas. O mais interessante é que neste mês os kits já estão com um preço promocional, mas usando o cupom do Jesus e a Bíblia, você ainda vai receber 12% de desconto a mais. Ou seja, é mais economia e praticidade. O desconto é aplicado automaticamente pelo link que eu vou deixar na descrição. Então, se você quer cuidar do seu corpo com inteligência e sem procrastinar, vale muito a pena conferir os kits Insider. Portanto,
Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Cada dia sem perdão é uma oportunidade perdida de cura. Não perdoar é um grande erro. Não perdoar é um atraso de vida. Enquanto você e eu não liberamos perdão, nós não conseguimos ir para o próximo nível em um relacionamento com Jesus. É uma condicional. Porque quando não perdoamos, não recebemos perdão do Senhor nosso Deus. Importante também ter em mente que relacionamentos quebrados são como feridas abertas. É importante que você estejamos atentos a não nutrir raiz de amargura nesse sentido e seguir em paz, sempre liberando perdão quando isso estiver ao nosso alcance. O sábio fala sobre isso em Provérbios 18:19. Veja o que ele diz. Um irmão ofendido é mais intransigente que uma cidade fortificada, e as disputas são como as portas trancadas de uma cidadela. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade. Olha isso. Meu irmão, minha irmã, o Senhor valoriza a reconciliação e a paz nos relacionamentos mais do que a oferta. O texto, veja o que diz o texto. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Veja como é sério. Ou seja, a raiz de amargura, a falta de liberalidade, impede inclusive que nossas ofertas sejam recebidas. E isso é um prejuízo gigantesco, porque as nossas ofertas são como sementes. Pense num grande campo amplo, fértil, com uma terra boa, em que você planta e colhe a 100 por 1. Agora pense, se você não puder, esse campo está à sua disposição e você não puder semear nele. Estou usando aqui uma metáfora, tá? Para dizer que uma vez que eu e você acolhemos a raiz de amargura em nosso coração e não liberamos perdão, nós estamos desperdiçando a oportunidade de colheitas extraordinárias, sobrenaturais na nossa vida. Então, eu recomendo que neste início de ano, à luz da palavra de Deus, você libere perdão a quem quer que seja. Se você não conseguir conversar com a pessoa hoje, comece em oração, pedindo ajuda a Deus. Comece liberando perdão em oração e certeza o Senhor vai lhe dirigir até uma vida plena sem ressentimento. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O Brasil é um país incrível, com muitas oportunidades. Eu amo o Brasil, de verdade. Ele tem sim seus problemas, eu não vou negar, mas há muitas oportunidades para quem teme a Deus e quer prosperar. O Brasil é um país muito abençoado. Ao meu ver, qual é o problema? Porque nem todos os brasileiros conseguem chegar lá. Há muitos problemas, digamos assim, mas um deles que eu percebo ser um hábito na nossa nação é a falta de planejamento e a antecipação de prazer. Nós somos um povo que não gostamos de planejar. Isso se vê, sabe aonde? Nos políticos que lideram a nossa nação. Você vê que, é uma confusão. Esse Brasil, ele só funciona porque Deus é bom e tem misericórdia dele. Mas a bagunça que é a liderança política da nossa nação, e isso eu não estou dizendo nem que é hoje, faz muito tempo. E outra coisa é a antecipação de prazer. Quando nós comparamos a forma como usamos o cartão de crédito no Brasil com outras nações, você vê que nós parcelamos, já tem parcelamento agora em 24 vezes no cartão. Por quê? Antecipando o prazer. O nosso povo não tem o hábito de ter reserva de emergência. E aqui nesse ponto muitos vão dizer: mas como é que eu vou ter reserva de emergência se eu ganho menos do que preciso? As coisas estão muito caras. Eu vou usar o exemplo da minha família. O meu pai, ele tem uma oficina que hoje é gerenciada pelos meus irmãos. Eu trabalhei nela durante a minha adolescência e juventude, junto com meus irmãos e meu pai. Quando meu pai adoeceu, os meus irmãos assumiram a oficina. O meu pai sempre reclamou da oficina. Para ele, nunca dava o dinheiro, nunca era o suficiente, os clientes nunca eram suficientes, enfim, ele sempre reclamava.
Quando os meus irmãos assumiram a gerência da oficina, as coisas mudaram muito. Eles nem conseguem dar conta de tantos clientes que têm. O que mudou? O que mudou foi a atitude dos meus irmãos e a forma como eles gerenciaram o mesmo ambiente. Não era um outro ambiente. Meus irmãos não abriram outra oficina. Era o mesmo ambiente em que o meu pai estava. O que mudou foi a atitude. Planejamento financeiro, meu irmão, é como construir uma casa firme. É tijolo por tijolo. Nós precisamos nos educar financeiramente, inclusive nós cristãos. Porque muitas vezes nós entramos nessa vibe de dominar o mundo, de querer ter tudo, e aí passamos os pés pelas mãos e nos endividamos, e nós vamos orar depois sobre isso, pedindo a Deus que pague as nossas dívidas adquiridas, em muitos casos, na maioria dos casos, de forma irresponsável. Sobre isso, o Senhor Jesus falou em Lucas 14, versículos de 28 a 30. Veja o que ele diz. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Para que depois de lançar o alicerce e não conseguir acabar, todos os que virem isso zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não conseguiu terminar. Veja o que Jesus fala, uma aula de administração financeira. Antes de começar algo, calcule para ver se você consegue dar conta. Comportamentos ou decisões erradas no que se refere a finanças podem custar anos de paz. Há pessoas que iniciam um novo negócio, fazem empréstimos, empreendem, sem calcular primeiro, sem analisar, sem estudar, só porque dá na telha, só porque deu vontade. E aí não tem como prosperar. O sábio fala sobre isso em Provérbios capítulo 30, versículo 25. Veja o que ele diz. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Olha isso. As formigas não são um povo forte, mas no verão, isto é, na estação correta, elas preparam sua comida. No gerenciamento de tempo, nós precisamos ter discernimento das estações, das fases da vida. E precisamos aproveitá-las com sabedoria. Eu exorto você, oriento você, aconselho você caso você não tenha um mínimo de conhecimento de administração financeira, a investir nisso. Há muito conteúdo bom e gratuito aqui no YouTube. E se você quiser fazer isso à luz da Bíblia, tem o meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. Eu vou deixar o link na descrição. Ele é o resultado daquilo que eu faço junto com Carol na administração financeira da nossa vida. E tem feito com que nós tenhamos finanças saudáveis, com que nós não vivamos estressados nesse sentido, entende? Porque, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós também tenhamos paz nas nossas finanças, mas isso, obviamente, exige também responsabilidade e comprometimento nosso. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por sermos chamados para ser o teu povo, templo do teu Espírito Santo, comprados por tão alto preço. Reconhecemos que muitas vezes temos procrastinado em cuidar do que nos confiaste, nossos corpos, nossos relacionamentos e nossas responsabilidades. Pedimos perdão por nossa negligência e suplicamos ao Senhor que o teu Espírito nos capacite a viver com diligência e sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a sermos como a formiga que age no tempo certo, sem esperar por condições perfeitas. Ajude a nós, Senhor, a priorizar o que é eterno e a rejeitar a preguiça que atrapalha tanto os teus planos para as nossas vidas e também a nós. Que sejamos bons administradores do tempo, das oportunidades e dos recursos que o Senhor tem nos dado. Senhor, guie os nossos passos para que vivamos para a tua glória. Que a nossa obediência hoje reflita o teu amor em nossas vidas e inspire outros a te buscar. Nós oramos ao Senhor dessa forma, crendo em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber como a administração no nosso tempo exige o cuidado com prioridades, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Tudo é teu, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.